Boa noite, irmãos, irmãs. Uma alegria mais uma vez podermos estar juntos, cultuar a Deus e partilhar da sua palavra. Abra sua Bíblia em Êxodo 4, dando seguimento às nossas mensagens de domingo à noite. Estamos fazendo no livro do Êxodo. Nós vamos fazer a leitura dos versos de 1 a 17. Moisés respondeu: mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que eu vou dizer, pois dirão: o Senhor não apareceu a você. Então o Senhor perguntou a Moisés: que é isso que você tem na mão? Ele respondeu: um bordão. Então lhe disse: joga no chão. Ele jogou no chão, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda, e ela se transformou em bordão. Então o Senhor disse: isto é para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareceu a você. E o Senhor continuou: põe agora a mão no peito. Ele o fez. E tirando a mão do peito, eis que ela estava leprosa, branca como a neve. Então o Senhor disse: põe a mão no peito outra vez. Ele a pôs no peito novamente. E quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. O Senhor continuou: se eles não acreditarem em você, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez acreditarão na evidência do segundo. Se eles ainda não acreditarem mediante esses dois sinais, nem ouvirem o que você disser, pegue um pouco de água do rio e derrame na terra seca. E a água que você pegou do rio se transformará em sangue sobre a terra. Então Moisés disse ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O Senhor respondeu: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Porém Moisés respondeu: ah, Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar, menos a mim. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. O Senhor disse: Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele vem ao seu encontro e, ao ver você, se alegrará em seu coração. Você falará com ele e lhe porá na boca as palavras. Eu serei com a sua boca e com a dele, e ensinarei a vocês o que devem falar. Ele falará por você ao povo, ele será como se fosse a sua boca, e você será para ele como Deus. Leve, pois, na mão este bordão, com o qual você fará os sinais. Vamos orar? Senhor, quebranta o nosso coração, Senhor Deus, e alinha aquilo que não está de acordo com a tua vontade. Que a tua palavra, ó Deus, seja um instrumento do Senhor na transformação do nosso pensar, do nosso viver, do nosso fazer as coisas. Possamos sair daqui nesta noite, ó Deus, com a fé ainda mais abastecidas e a alegria mais ainda, ó Deus, de te servir. Faça isso conosco, ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus.
Amém. No capítulo 3 de Êxodo nós vimos o encontro com Deus, o encontro de Moisés com Deus. E nesse encontro Deus anuncia a Moisés o seu projeto de libertação e comissiona Moisés para uma tarefa grandiosa. Versículo 9 e 10 do capítulo 3. E no versículo 12, Deus anima Moisés. Versículo 14, Deus se revela a Moisés e o autoriza a falar em seu nome. E ainda no capítulo 3, a partir do verso 16, Deus envia Moisés, dando-lhe uma delicada missão: ir ao Egito e falar, primeiro com os anciãos do povo de Israel, depois falar com o faraó. Mas diante desta missão que Deus dá a Moisés, Moisés argumenta, Moisés fala com Deus, Moisés retruca, como nós falamos. E Moisés vai argumentar que não tinha condição nenhuma para tal empreitada. A missão era muito maior que ele. Interessante nós notarmos que Moisés deveria ter se alegrado, porque o próprio Deus está dando a Moisés uma missão e dando a ele uma oportunidade de realizar uma obra tremenda. Mas ele passa a se rebelar diante do chamado de Deus. Moisés discutiu, argumentou, tentou escapar dizendo: ah, Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar, menos a mim. Por isso, o tema da mensagem de hoje é justamente esse: eis-me aqui, envia o outro. E ele inicia reconhecendo o senhorio de Deus. É interessante isso, que ele diz: ah, Senhor. Então ele inicia a sua fala com Deus, reconhecendo o senhorio de Deus. Mas ao mesmo tempo que ele reconhece o senhorio de Deus, ele se mostra desobediente, recusando o mandato de Deus e dando ordens a Deus, dizendo: envia alguém outro, a quem quiseres enviar, menos a mim. Jesus, certa vez, disse aos seus discípulos: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Lucas 6,46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? É interessante nós notarmos nessa ideia e refletirmos um pouquinho sobre isso. Chamar Deus de Senhor e reconhecer que Ele é Senhor, todos fazem, ou pelo menos a grande maioria. Agora, obedecer a esse a quem se chama de Senhor é uma coisa muito diferente. E o Senhor Jesus está trazendo justamente esta ideia de que para chamar de Senhor é necessário antes obedecê-lo. E grande parte das pessoas cometem o mesmo erro. Quem sabe, nós também. Moisés nos representa muito bem, e por isso, o livro do Êxodo é um livro muito atual, muito atual. O que nós vemos ali no Êxodo é aquilo que acontece conosco nos dias atuais, porque nós também estamos no nosso Êxodo. Nós fomos retirados do império das trevas, e estamos no nosso deserto caminhando para a terra prometida, a cidade celestial. O problema é que, se Deus não for Senhor de tudo nas nossas vidas, Ele não poderá ser chamado de Senhor por nós. Deus é Senhor das nossas vidas quando o obedecemos e o reconhecemos como tal. Moisés não foi resiliente, ou seja, ele não teve aquela capacidade de adaptação às situações contrárias. Ele não foi resiliente, ele foi resistente.
Ou seja, se fechou aos novos projetos, aos projetos de Deus. E Moisés apresentou 5 motivos para não ir ao Egito e realizar os projetos de Deus. Nós vimos já 2 motivos no capítulo 3. No versículo 11 ele diz: não sou ninguém. Ele pergunta: quem sou eu para ir a Faraó? Depois no versículo 13 ele diz: não sei quem está me enviando. Quem é o Senhor? No capítulo 4 nós vamos ver mais 3 motivos que ele dá para não fazer, para não realizar, para não obedecer aquilo que Deus está colocando como missão para ele. Já no versos 1, ele diz: as pessoas não vão acreditar em mim. No versos 10, não sou orador eloquente. E no versos 13 ele vai dizer: envia outro. Então, os 2 primeiros motivos nós já falamos, nós já entendemos ele aqui nas semanas anteriores. E hoje então nós vamos ver os outros 3 e as respostas que Deus dá à recusa de Moisés. Com certeza, ele não deseja voltar para a cidade de onde ele saiu fugido, para a terra onde ele saiu fugido, lá no Egito. Na verdade, Moisés está dizendo algo assim: eu não creio que eles me ouvirão. Então, o terceiro motivo que Moisés apresentou para não ir, está justamente no versículo 1 do capítulo 4. Eles não crerão em mim, mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que vou dizer, pois dirão: o Senhor não apareceu a você. Interessante que Deus havia falado para Moisés, no versículo 18 do capítulo 3, o seguinte: e ouvirão o que você vai dizer. E você irá com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos ir caminho de 3 dias no deserto, a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Deus havia falado para Moisés: eles ouvirão vocês. E Moisés está falando: eles não vão me ouvir. Quem está com a razão? Nós percebemos aqui que essa garantia que Deus dá a Moisés, do seu próprio nome, eu estou dizendo, eles vão ouvir vocês, não surtiu efeito. Ou ele não entendeu, ou entendeu e duvidou. Moisés é um homem corajoso ao passar a ideia de um Deus que não sabe o que diz. Nisso ele tem coragem. Convencer Faraó é tão difícil para ele quanto convencer seu povo. Talvez ele esteja vivendo a lembrança de quando quis defender seu povo e ele foi rejeitado. Então, esse terceiro motivo, eles não vão me ouvir. O quarto motivo que Moisés apresentou para Deus está no versos 10. Não sou um orador eloquente. Moisés disse ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O que Moisés está deixando entender aqui é, nem depois dessa conversa nossa mudou alguma coisa, eu continuo o mesmo. Então Moisés está tentando convencer a Deus que não possui as qualidades verbais para ser um intermediário de sucesso. Alguns estudiosos apontam 4 razões que explicam essa postura de Moisés. A primeira é simplesmente uma desculpa para não ir. A segunda é que ele tem algum tipo de dificuldade na fala, uma gagueira ou outro problema congênito. Ou uma terceira, dificuldade com a língua hebraica, já que viveu um tempo no Egito e outro tempo em Midian, já 80 anos fora do contexto dos hebreus ou dos israelitas. Ou quarta razão que eles dão é a insegurança, o nervosismo que atrapalharia na hora do aperto. Ou então a combinação desses 4. O interessante nisso tudo é que para alguém que diz ter dificuldades para se expressar, ele está indo muito bem diante de Deus. Nós percebemos aqui que ele não está gaguejando, ele não está com medo,
nem é fraco de argumentos, porque ele argumenta contra Deus. Ele argumenta, ele dialoga, ele expressa muito bem qual é a sua vontade. Mas há um quinto motivo que Moisés apresentou para não ir. Versos 13: qualquer pessoa pode ir ao meu lugar. Ah, Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar, menos a mim. Moisés talvez esteja aqui pensando que tem liberdade de escolher o que fazer, que Deus está dando a ele uma liberdade de escolha. Esse é um erro comum dos cristãos. Esse é um erro comum da igreja. Esse é um erro comum das pessoas, de achar que eles têm o poder de decidir a respeito da sua vida, e decidir a respeito do seu tempo, das coisas que faz, ou que quer fazer. Moisés está pensando que existe alguém mais qualificado do que ele para tal missão, e ele dá a entender aqui, e ele diz para Deus que existem pessoas mais capacitadas e com melhores credenciais para tal trabalho. Eu? Quem sou eu, Senhor? Envia outro, tem gente melhor que eu por aí. Agora, o que leva Moisés a discutir e apresentar desculpas diante do Criador do mundo? As dificuldades de Moisés estão centralizadas em si mesmo, na sua capacidade, porque, irmãos, a missão é de Deus, o trabalho é de Deus, a capacidade vem de Deus. E ninguém diante do Todo-Poderoso, daquele que criou todas as coisas, e que nos criou, e que nos conhece, é Deus que está habilitado para olhar para nós e saber o que nós podemos, o que nós não podemos fazer. E mais, Deus está aqui ensinando de que no projeto dele, o poder vem dele, não é nosso. E ele chama realmente vasos de barro, porque a glória é dele. Nós somos vasos de barro, a glória é de Deus. E Deus nos chama pessoas comuns, desqualificadas, para que a glória de Deus seja expressada através do nosso trabalho. Então, quando nós achamos que somos fracos, conforme diz o apóstolo Paulo, aí é que nós somos fortes. Então, o medo talvez fizesse sentido. Moisés, criado até os 40 anos no palácio, depois mais 40 anos em Midian. Agora ele volta para o seu povo, casado com uma mulher midianita, que não era do povo, e com 2 filhos desse casamento. Com certeza ele está pensando, serei rejeitado. Tudo pesa contra mim. Mas Deus precisa infundir aqui confiança e fortalecer a fé de Moisés. Deus não retrocede, antes, Ele apresenta para Moisés soluções para cada pretexto. Então Deus responde a Moisés apresentando a sua soberania. Porque, irmãos, a última palavra é de Deus, não é a nossa nunca. Deus tem a última palavra. E Deus dá a Moisés 3 sinais como respostas aos motivos apresentados por ele. Quanto ao terceiro pretexto, que ele diz, eles não vão acreditar em mim, Deus não se indignou, nem disse como Jesus aos discípulos, homem de pequena fé. Antes, Deus apresentou 3 sinais que eliminaria qualquer dúvida sobre esse problema. Êxodo 4, a partir dos versos 2 a 9, Deus faz uma pergunta: o que você tem na mão? Um cajado, Senhor. O cajado era a vara do pastor, um objeto de apoio, com certeza sua ferramenta de trabalho pastoral, na lida, no campo. Tornou-se o tradicional cajado curvo do pastor, o símbolo do ministério pastoral. E Deus fez um milagre para lhe mostrar e fortalecer sua fé. A vara transformou-se numa serpente, e disse Deus, para que creiam que te apareceu o Senhor. Verso 5, isto é,
para que creiam que o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. Porque não há quem possa fazer tais sinais. Depois, Deus dá um outro sinal, põe a mão no peito. Aí, nós vemos aqui a mão enferma, algo saudável que se transformará em enfermidade. E ao colocar a mão sobre o peito, ele é tomado de lepra. Deus mandou repetir, e ao colocar a mão novamente sobre o peito, a lepra havia desaparecido. E disse o Senhor a Moisés, no versos 8, se eles não acreditarem em você, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez acreditarão na evidência do segundo. Mas Deus ainda dá um outro sinal para Moisés. Deus diz, pega um pouco de água do rio, derrama em terra seca, e a água se transformará em sangue. Aqui Deus pega algo puro, a água do Nilo, que se transformará em sangue. Os sinais podem ser estranhos para nós, na nossa cultura, na nossa época, pelo tempo, mas o seu objetivo é muito importante. O ensino aqui é muito grandioso. Deus é Senhor do mundo e Ele pode fazer todas as coisas. Deus está falando para Moisés, Moisés, presta atenção no que eu sou capaz de fazer. Será que eu não sou capaz de agir? E de realizar meus projetos, meus planos? Está com medo do quê? Eu estou te enviando e eu já te falei que estarei com você. Deus não comete erros. Ele formara Moisés, ele sabia do que Moisés era capaz. Irmãos, Deus controla o universo. Ele não apenas criou, mas Ele sustenta toda a obra criada. Deus controla até os demônios. Só fazem aquilo que é permitido fazer. Ele coloca o homem sobre responsabilidades e o chama à dedicação plena a Ele. Deus sabe o que faz. E quanto ao quarto pretexto, quando Moisés disse, eu não sou eloquente, nunca fui eloquente, nos versos 10 ao 12, Deus diz para Moisés, e Deus estava ali para tirar a incredulidade de Moisés. É estranho alguém com treinamento de Moisés dizer-se incapacitado para falar. E Deus diz, eu serei com sua boca. E diante dos temores de Moisés, Deus responde a cada um deles. E de que maneira Deus responde? Com sinais, com perguntas. Quem fez a boca do homem? Não fui eu. Deus também responde com promessas. Eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Vai na minha confiança. Crê. Vai. Ainda que Moisés fosse realmente um péssimo comunicador, ele estaria Deus equivocado ao chamá-lo? Deus erra. No livro dos Atos, Estevão vai dizer a respeito de Moisés o seguinte: Moisés era poderoso em obras e palavras. Deus tem prazer em mostrar sua glória em instrumentos deficientes e fracos. O poder é de Deus, o poder não é do homem. E é isso que às vezes nós, enquanto igreja, precisamos entender e acreditar. Nós somos sim imperfeitos, nós somos sim fracos em obras, nós somos sim limitados, mas nós servimos a um Deus ilimitado, o Deus dos impossíveis. Ele pode todas as coisas. Todas as coisas. O apóstolo Paulo, quando escreve aos 2 Coríntios 12, de 8 a 10, ele está ali falando aos coríntios a respeito de um espinho na carne que foi-lhe imposto para quebrar Paulo, quebrar seu orgulho, para mostrar que ele não era tudo aquilo que ele pensava que era. E depois ele diz, 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim.
Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Porque o poder vem de Deus, não há o que temer. E diante disso, o que responder a Deus? Mas Moisés, ainda no quinto pretexto, ele diz: envia outro quem quiseres enviar, versos 13. E o versos 14 diz que a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. E o Senhor disse: Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, eis que ele vem ao seu encontro e ao ver você se alegrará em seu coração. Segundo estudiosos, esta é a primeira vez nas Escrituras Sagradas que Deus se ira com alguém. Só que, diferentemente dos outros casos, porque Deus não pune Moisés, mas dá a Moisés uma solução. Arão não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eu falarei com você, você falará com Arão, Arão falará com o rei. E eis que ele vem ao seu encontro, ao ver você se alegrará no coração. E tudo isso daqui vai nos mostrando a onisciência de Deus. Deus sabe o que vai acontecer daqui a pouco, ou tempos depois. Nós é que não sabemos. Nós precisamos confiar em Deus. E aquilo que faltava em Moisés, que era a boa oratória, como ele falava, Arão tinha de sobra. Mas, queridos, essa boa oratória, essa solução, mais tarde vai trazer problemas. Porque Arão vai construir um bezerro de ouro e vai fazer com que a nação peque. E Miriam, a irmã de Moisés e de Arão, eles vão se revoltar contra a liderança de Moisés. Isso nos ensina o quê? Isso nos ensina que os atalhos, muitas vezes, que buscamos ou criamos, é perigoso. Seria muito melhor Moisés ter dito ao Senhor: eu sei que não sou capacitado, eu sei que vão duvidar de mim, eu sei que não tenho boa oratória, mas Senhor, pela tua palavra eu vou confiantemente. Se o Senhor for a minha boca e não me deixar sozinho, diz aí o que eu tenho que falar e falarei, diz aí o que eu tenho que fazer e eu farei. Porque Deus não muda seus planos por causa da resistência humana. Deus muda as pessoas para que obedeçam ao seu chamado. Ezequias, o profeta, o rei Ezequias, Deus havia falado que ele ia morrer e ele chorou, clamou a Deus. E Deus lhe deu mais 15 anos. E nesses 15 anos ele teve mais um filho, Manassés. E foi o pior rei de toda a história de Israel. Às vezes nós buscamos atalhos e às vezes nós queremos remendar aquilo que Deus faz, ou quer, ou manda. E quando nós interferimos na ação de Deus e no projeto de Deus, há o risco de alguma coisa lá na frente não dar certo. Por isso nós precisamos confiar em Deus, e nós precisamos fazer conforme aquilo que Ele nos manda fazer. Pois bem, que lições disso tudo nós podemos tirar para a nossa vida? Porque em cada texto bíblico nós precisamos fazer uma pergunta. Ok, pastor, e agora? O que eu levo para casa? O que esse texto tem a ver com a minha vida? Porque diante da palavra de Deus, essa pergunta não pode faltar. O que esse texto tem a ver com a minha vida? Então nós precisamos juntar os pontinhos, amarrar os fios soltos que ficaram até agora,
e aplicar essa mensagem para o nosso coração. E eu quero tirar 2 lições para nós levarmos para casa desse texto nesta noite. A primeira é sobre Deus. Irmãos, Deus conhece a mim, Deus conhece a vocês. E Deus conhece a mim e conhece a vocês melhor do que nós mesmos conhecemos. De modo que nós devemos confiar e obedecer às suas ordens. Porque quando Deus nos dá uma responsabilidade, quando Deus nos dá uma ordem, um trabalho a ser feito, Ele sabe o que Ele está falando, e Ele sabe o que nós podemos, porque não é a nossa capacidade, não é a nossa força, não é o nosso poder, é o poder de Deus, é a capacidade de Deus, é a sabedoria de Deus que vai estar agindo através de nós. E Ele sabe perfeitamente o que somos capazes, e Ele sabe perfeitamente até onde nós podemos chegar. E Ele conhece os nossos pontos fortes, Ele conhece os nossos pontos fracos. E quando Ele nos chama, Ele sabe dos nossos pontos fortes, e Ele sabe dos nossos pontos fracos. Então não adianta nós questionarmos que podemos, que não podemos fazer, porque Ele, quando nos chama para uma missão, Ele sabe que nós podemos fazer, porque é Ele que vai realizar por intermédio de nós. Então nós precisamos estar prontos ao chamado e aos direcionamentos de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos reconhecer a maneira com que Deus nos dá chance para recomeçar, porque a vida é feita de recomeços. Hoje é domingo, e amanhã é segunda-feira, e vai começar tudo de novo. Vocês vão sair para o trabalho, como sempre fizeram. E eu, a partir de amanhã, já vou estar preparando os estudos para a semana toda. Aí domingo, eu concluo aquilo que eu fiz a semana toda. Aí segunda-feira eu recomeço. Assim é a nossa vida. Então, precisamos reconhecer a maneira com que Deus nos dá chance para recomeçar. Como Ele insiste em nos fazer parceiros de uma obra tão gloriosa. Ele nos chamou para essa missão. E a segunda lição, se a primeira é sobre Deus, a segunda é sobre nós. Nossos medos, fraquezas, inseguranças, nossos traumas, nossos achismos, nossos conceitos pré-estabelecidos, todos devem ser levados e compartilhados com Deus. E quando compartilhamos com Deus, nós não estamos falando de algo que Ele já não sabia previamente. Quando nós falamos, Senhor, eu entendo a respeito dessa missão, dessa obra, desse trabalho, eu entendo a respeito dessa responsabilidade, mas Senhor, olha para mim, vê quem eu sou. Mas quando nós falamos assim, conforme o salmista no Salmo 139, a palavra nem chegou à nossa boca e Deus já sabe de tudo. Deus já nos conhece. E Deus jamais nos enviaria para algum lugar em que não seja possível Ele nos capacitar e nos socorrer. E diante disso, cabe a nós caminhar pela fé e confiar naquele que nos envia. Não podemos ter medo das responsabilidades, não podemos ter medo de assumir compromissos, aqueles que nós sabemos que Deus está nos chamando, nos motivando para fazer, porque não depende da nossa capacidade, não depende da nossa intelectualidade, depende do poder de Deus, porque Deus vai glorificar o seu nome através das nossas vidas e do nosso trabalho. E nós precisamos entender que se tentarmos mudar o plano original, corremos o risco de sofrer danos lá na frente. Deus sabe o que faz, Deus sabe como faz.
Confie nele. Assim como Moisés, Deus manifesta a sua graça sobre nossas vidas. Ele enviou Jesus, e através de Jesus, ele fez sinais maravilhosos para nos mostrar que Deus estava no meio de nós. João diz a respeito disso, que ele registrou os sinais que Jesus fez, para que as pessoas creiam que ele é o Filho de Deus e crendo, tenham vida nele, sejam salvos por ele. Deus já mostrou por intermédio de sinais o que ele pode fazer, e está registrado nas Escrituras Sagradas. O que falta para nós é completar o trabalho, confiados nele. O maior problema não está na grandeza da missão, o maior problema está em acreditarmos que Deus vai nos capacitar. E uma pergunta: que sinais ele precisa te dar para que você creia nisso? Os que ele já deu não são suficientes? Ele é Senhor da sua vida ou não? Que Deus nos ajude a responder essas perguntas, e que Deus nos ajude a entender que só podemos chamar Deus de Senhor se obedecermos a Ele. Que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus.